Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, que é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos aí com a lição Juvenis. Eu agradeço você que tem assistido o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo e tem curtido os vídeos, tem divulgado também esse canal. Muito obrigado. Lembrando que na descrição da lição vai estar aí a aula de Escola Dominical para jovens e também o link para adultos com o evangelista Márcio Mainardi. E a lição hoje que nós vamos tratar é a lição número 4, uma lição maravilhosa, lembrando que essa lição aqui, toda ela fala igreja, o corpo de Cristo. É o tema dessa lição, desse quarto trimestre de 2017, e que tem como comentarista Jamiel Lopes. A lição número 4, ela fala aqui do propósito da igreja. Os objetivos da lição são destacar a pregação do evangelho como missão primordial da igreja, salientar que a igreja é uma comunidade de irmãos, ratificar que a igreja, corpo de Cristo, é uma comunidade de adoradores. O versículo inicial aqui fala assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo de número 17. O sintetizando a lição fala assim: a obra e o propósito da igreja aqui na terra se resumem em 3 ações, a saber, a adoração a Deus, a edificação mútua e a evangelização do mundo. No início do livro de Atos, há uma boa sinopse que nos permite entender a definição do propósito da igreja, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42, versículo 44, versículo 47. Mas aqui nós vemos 3 pontos importantes, que é a adoração a Deus, a edificação mútua e a evangelização do mundo. É bem interessante essa edificação mútua aqui também, que quer dizer edificação entre os irmãos, edificarem, todos crescerem juntos na graça, conhecimento, espiritualmente crescendo todos os irmãos. E, é claro, evangelizar, trazer pessoas de fora da igreja para dentro dela. E o principal aqui também, adorar a Deus. Na introdução, fala-se assim: assim como tudo que Deus faz, a igreja de Cristo foi criada com um propósito. De geração em geração, a igreja se manifesta em comunidades ordenadas, unidas para adoração, comunhão e serviço. Jesus Cristo é Senhor e cabeça da igreja, e qualquer exercício de autoridade dela na terra estão sob seu domínio e julgamento. Então Jesus é o cabeça da igreja. Tudo que ocorre, tudo que acontece na igreja, diz aqui que qualquer exercício de autoridade dela na terra estão sob o domínio de Jesus Cristo e sobre o julgamento dele. E aqui falando, do que é a igreja, que fala sobre a adoração, que é buscar a Deus, adorar a Deus, a comunhão, que é essa comunhão, edificação mútua dos irmãos, e a comunhão entre eles, ao quão passava que os irmãos vivem em união, e o serviço, que é a evangelização do mundo, é o ganhar almas, buscar almas, que são esses a obra que a igreja precisa fazer. Mateus 28, versículo 16 ao versículo 20, ele é uma das leituras bíblicas em classe. E também Atos 2, versículo 42 até o 47. No versículo 19 de Mateus 28, diz assim: portanto, ide, ensinai
todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos algo aqui que é o nosso ID, que levar a palavra do Senhor, pregar, ensinar todas as nações. E aí no versículo de número 20, fala assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então é algo muito importante e algo muito interessante esse ensinar a guardar. É algo interessante esse ide que Jesus fala que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então, o propósito da igreja é o que nós estamos tratando nessa lição aqui. Já no tópico de número 1, fala assim: pregar o evangelho, a missão basilar da igreja. Pregar, levar a palavra do Senhor. E aqui diz: pregar o evangelho é a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a obra, a missão da igreja. Evangelizar o mundo todo. Levar a palavra do Senhor. É isso que é o propósito que nós precisamos observar. É a missão da igreja. Não é missão para outro, mas é missão para nós, como igreja, ganharmos almas, levarmos a palavra do Senhor. E o tópico 1.1 fala aqui, missão primordial. Então, primordial, essencial, primeira, diz aqui, a pregação do evangelho é a grande comissão, missão primordial da igreja, que é Mateus 28, versículo 19 e 20. E de pregar o evangelho a todas as nações. Então, é necessário a igreja fazer isso. É uma obrigação da igreja esse evangelizar, esse levar a palavra do Senhor. É a missão, levar as boas novas de salvação. E nós vemos aqui, o comentarista ainda diz aqui, seu caráter transformador de vida deve ser refletido nos seus membros, que são a igreja de Cristo individualmente. Cada um de nós temos que ter refletido em nós, membros da igreja, o caráter, a transformação nossa, a mudança nossa, ela tem que ser refletido em nós, como igreja, individualmente. Daí diz aqui, por que tem que ser refletido? Aqui, o comentarista ainda diz assim, individualmente, faz um tracinho, para proclamarem o evangelho e serem luz para o mundo. Então, para mim, proclamar o evangelho, eu preciso ter uma vida transformada, um caráter transformado, refletir Jesus na minha vida, para que eu possa ganhar essas almas, para que eu possa fazer o ID, a comissão, a grande comissão, aquilo que foi falado para mim fazer. Daí diz aqui ainda, nesse sentido, certo autor destaca o evangelismo como propósito primordial da igreja. Ele se refere à grande comissão. Então, esse é o fator primordial da igreja. Hoje, só abrir um parênteses aqui, hoje eu estava gravando sozinho aqui, hoje minha esposa gravou, e aí acabou a bateria, eu tive que gravar tudo de novo. Agora o Matheus Felipe que está gravando agora de noite para mim, cuidando aqui, para se caso acabe a bateria, me avisa. Eu fiquei gravando aqui, falando sozinho e não tinha gravado. Mas a gente está de novo, Deus vai nos dar graça. Continuando aqui. Nesse sentido, certo autor
destacava o evangelismo como propósito primordial da igreja. Ele fala da grande comissão, do suporte bíblico para a função evangelística. E inclui nessa missão a tarefa de implantação de novas igrejas, o discipulado dos novos crentes e edificação do corpo. Então olha o que diz aqui, inclui tarefa de implantação, implantar igrejas, discipular esses crentes para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o trabalho da grande comissão que precisa ser feito pela igreja, dar suporte, um suporte bíblico para a função do evangelismo. E aí diz também, assim, por meio da evangelização promove o estabelecimento do povo de Deus em uma comunidade de adoração e serviço. Então a comunidade de adoração são os irmãos que adoram o Senhor ali, naquele local, e o serviço é eles fazerem a obra do Senhor, evangelizar e viver bem, para edificação entre eles também. E o 1.2 fala assim, reconciliando pessoas com Deus. A igreja tem participação na missão de Deus de reconciliar as pessoas com Ele, dando continuação à obra redentora de Jesus. Qual que é a nossa função? Levar as pessoas a Cristo, para reconciliarem a Cristo, por causa da obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário, a redenção do homem, da mulher do pecado, e nós, como igreja, devemos levar essas pessoas a Cristo, falar de Jesus para eles. E aqui fala a respeito de Meyer Pierman, 1997, disse algo impactante a esse respeito. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la. A igreja deve torná-la real por proclamá-la. Então Cristo, ele proveu a salvação, mas nós como igreja temos a função de proclamar as boas novas de salvação. Então o propósito aqui diz que o propósito de difusão do evangelho inclui também a edificação uns dos outros. Nós, igreja, os irmãos que vivem em comunidade ali, edificação uns dos outros. E aí fala assim, pregando e ensinando a palavra de Deus e crescendo, edificando-se mutuamente. Efésios 4, versículo 11 e 16. Crescer junto, crescer mutuamente, juntinho. Aí vamos ver. No tópico 2 já. Uma comunidade de adoração. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é uma comunidade de adoradores. Então está o povo ajuntado ali, o povo junto, dentro de um local que é a igreja, e ali são adoradores. Adoradores. Comunidade de adoradores. É a igreja. Só que a igreja também, ela fala assim, das diferentes denominações, diferentes épocas e locais do mundo todo, que são uma comunidade de adoradores. Esses adoradores me lembra que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Continuando aqui, é importante salientar que nessa comunidade cristã espiritual não se inclui sistemas religiosos vãos, mas apenas os verdadeiros crentes nascidos de novo, que confiaram na obra redentora de Cristo, aquele que viveu entre nós como Deus homem, que morreu, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e de onde intercede por nós à direita de Deus, e para onde prometeu nos preparar o lugar. Evangelho de João capítulo 14, já viu isso. Então Jesus morreu por nós. Ele tornou acessível a salvação para mim e para você. No 2.1 fala a respeito da vocação da igreja. E o que seria essa vocação da igreja? É adorar ao Senhor e glorificá-lo na terra. E aqui há algumas formas, através da obediência, das boas obras, que seria a obediência, obedecer a palavra do Senhor, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 13, obedecer os mandamentos do Senhor. As boas obras, Tiago 2, versículo 18 e 26, as obras elas acompanham nós, porque pela fé nós aceitamos a Jesus e as obras nos acompanham. A gente vai fazer a obra sim, porque a gente serve a Deus. As obras não salvam ninguém, mas pela fé nós somos salvos e isso, as obras elas nos acompanham. Sacrifícios de louvor, Salmo 22, versículo 23 e outros textos aqui. Sacrifício de louvor os lábios puros louvam a Deus e Deus recebe nosso sacrifício. Cânticos, Salmo 100, versículo 2. Cânticos aí, quando nós adoramos, louvamos ao Senhor
e fazemos louvores a Ele, adoramos a Ele. Consagração total, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, 19 e 20, que fala dessa consagração total, que é corpo, alma e espírito, para adoração a Deus. Unidade espiritual, Evangelho de João capítulo 17 e versículo 22, essa unidade faz me lembrar que Jesus falou que Ele e o Pai eram um, né? E nos ensina também a sermos um, a buscarmos a presença dEle, e a unidade também me faz lembrar do Salmo que eu citei agora, Salmo 133, ó como bom sabes que os irmãos vivem em união, versículo 1, que a unidade também fala dos frutos que produzimos, João capítulo 15, versículo 8, e os frutos que produzimos é porque Ele nos chamou, nos usa e faz com que nós venhamos a produzir frutos na obra do Senhor. E aqui diz também, somente a Deus pertence o louvor, a adoração e a glorificação, Salmo 86 e 9. Ele não divide a glória dele com ninguém, nós precisamos adorá-lo, servi-lo, buscar a presença dele. O propósito de adorar, 2.2. O propósito essencial da igreja é adorar a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, que a gente já citou, os verdadeiros adoradores. De diferentes maneiras, mas fazendo todas as coisas com este intuito. 1 Coríntios 10 e 31, devemos fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Ali o comentarista cita o Antigo Testamento, onde os israelitas, que foi ordenado aos israelitas que adorassem exclusivamente a Deus, proibindo qualquer idolatria no meio deles, como citado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 19 e 20. E Deus não mudou, continua hoje não dividindo a glória dele e não aceita que nós coloquemos ídolos na adoração nossa, adoração exclusiva a Deus sem ídolos. E há muita gente colocando cantores, pregadores, ensinadores, pastores, líderes como ídolos, e o Senhor não aceita isso daí. Nós temos que, quando olharem para mim ou para você, que acha uma bênção, é tudo para a honra e glória do Senhor. Os judeus tinham um sistema de adoração divinamente estabelecido. O povo se reunia fora do tabernáculo no pátio, ou mais tarde no templo e nas sinagogas. E no Novo Testamento, Deus se revelado aos homens da pessoa de Jesus Cristo, ele propôs edificar a igreja, que a gente falou sobre Pedro, né? Que Jesus chamou Pedro, que é pedrinhas, mas Jesus é a pedra da esquina, é a pedra principal, a rocha. Uma comunidade nova e redimida, onde os cristãos são instruídos a se reunirem com o propósito de adorar ao Senhor. Então, 1 Coríntios 14, 26, aqui fala: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Daí ele fala aqui que cada um vos tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tudo para edificação ali do povo, edificação mútua e para a honra e glória do Senhor. E aqui fala também assim, reflitamos também nas seguintes passagens, ele fala em Hebreus 10, 25, e fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, aqui, exortar, edificar, estarem juntos e adorando ao Senhor. O tópico 2.3, ele fala os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, Atos 7, 48, e daí fala dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito em verdade, e que não importa onde você está adorando, desde que você o adore, aqui, ali, lá, colar, aonde for, mas que seja uma verdadeira adoração. E aqui cita também: a palavra de Cristo habita em nós, em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, ademostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, tudo para fazer para a glória do Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Então nós vemos aqui no tópico número 2, essa comunidade de adoração, esses irmãos adorando, esses irmãos juntos aqui. Tópico 3 fala uma comunidade de edificação entre
irmãos. Primeiro tópico foi pregar o evangelho, a missão basilar da igreja. Segundo, uma comunidade de adoração. E terceiro, uma comunidade de edificação entre os irmãos. Aqui fala da igreja local, onde as pessoas se reúnem para o culto a Deus. Não se limita apenas ao edifício, mas um corpo que trabalha para a edificação e o aperfeiçoamento de seus membros. Romanos 14, 9, Efésios 4, versículo 12 e 13. Ou seja, igreja viva, igreja que caminha, igreja que marcha, é uma igreja abençoada, uma igreja local, onde as pessoas se reúnem para o culto a Deus. Essa é a igreja. E igreja local, eu sempre falo, é uma igreja que faz a diferença no meio da comunidade. É uma igreja onde as pessoas, elas olham, observam e sabem que existem homens e mulheres de Deus naquele local ali. 3.1 fala aqui, servindo ao Senhor. Fomos chamados para servir a Deus. Olha que interessante, chamados para servir a Deus. Vivermos em comunhão com Ele, por intermédio de Cristo. Aí nós recebemos o poder, revestimento de poder sobre a nossa vida, mas devemos servir ao Senhor, ter comunhão com Ele. Porque nós somos filhos de Deus, diz Romanos 8, 16 e 17. E aqui diz assim, devemos nos portar permitindo que nosso caráter seja moldado à semelhança de Cristo. E quando nós somos moldados à semelhança de Cristo, as pessoas elas vão observar nós e vão seguir, por causa da nossa vida, muitos vão seguir a Cristo e falar, eu quero ser igual a ele ou ela, que serve a Deus, que tem o caráter de Cristo na vida dele. Diz aqui, ó, dediquemos nossa vida ao ministério a testemunhar de Jesus Cristo, para que assim possamos viver em koinonia, ou comunhão com os irmãos. Viver em comunhão com os irmãos. Para quem tem o caráter de Cristo, consegue viver em comunhão com os irmãos. O 3.2 fala assim, vivendo em comunhão. Cada crente é um oficial da igreja, um voluntário a serviço do mestre. Assim devemos estar comprometidos em atender às necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ou seja, se nós estamos em comunhão, como lá em Atos dos Apóstolos, que a gente estuda e vê a igreja em comunhão, nós vamos nos preocupar com as outras pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos ter uma preocupação como estão as outras pessoas. Nós vamos nos preocupar com as pessoas. É assim que vive-se em comunhão. E diz aqui, também com a comunhão, união entre os irmãos e com o crescimento da igreja. Então, nós vamos o quê? Amar uns aos outros. E vamos viver em comunhão e vamos viver muito bem. Porque nós amamos uns aos outros. E o Senhor vai nos abençoar. 3.3, já o último tópico aqui, subtópico, diz assim, cuidando uns dos outros. A Igreja de Cristo é conhecida também como uma família, Efésios 2,19. Então nós não podemos viver isoladamente, é uma família onde todos vão se ajudar, se preocupar, vão estar adorando ao Senhor juntamente, vão estar vivendo junto, vão estar vivendo bem. É uma família abençoada. E diz aqui, é necessário cuidarmos uns dos outros com devoção, com paixão e com amor. Assim, como somos amados pelo Senhor, Davi, ele gosta de aparecer aqui. O Davi aparece aqui nos vídeos, né? Ele gosta de cumprimentar. Do Senhor. Ele gosta de fazer essa participação, que nem Matheus. Todo vídeo ele não vê a hora de dar a paz do Senhor para você. Tá vivendo em comunhão, tá aprendendo bem, né? Então, tá legal, né, Matheus? É necessário cuidarmos uns dos outros com devoção, com paixão e com amor, assim como somos amados pelo Senhor. Colossenses 3, 16, 17, Tiago 5, 16. Viver em comunhão. Temos que olhar os irmãos nas necessidades, nas dificuldades, temos que estar bem, cuidar uns dos outros. Daí o final aqui, deixemos que o Espírito Santo de Deus nos capacite a propagar a verdadeira comunhão entre o povo de Deus, viver bem, amar uns aos outros, ter comunhão. E para concluir essa lição de hoje, a igreja, quando adora ao Senhor, cumpre sua missão para com Deus. Quando evangeliza, cumpre
sua missão para com o mundo. E quando edifica seus irmãos, seus membros, cumpre sua missão para consigo mesmo. Cada um de nós, como Igreja de Cristo na Terra, devemos cumprir essa tríplice missão. Que você venha guardar isso em seu coração, que Deus venha abençoar a tua vida cada dia mais. Obrigado por assistir a aula, obrigado por você fazer os seus comentários. Eu quero mandar um abraço para o pessoal dos adolescentes de toda, aquele Borba que está nos ouvindo, da classe juvenis. Quero mandar um abraço para o pessoal da Assembleia de Deus do Distrito 10, bairro São Jorge, Distrito 10, onde agora estou pastoreando lá. Um abraço para todos eles aí, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de todos os irmãos e o nosso segundo dirigente lá, presbítero irmão Manuel também. Deus abençoe todos os obreiros e todo esse povo abençoado aí, que faz uma semana que estamos lá pastoreando, e glória a Deus pela vida de todos eles. A paz do Senhor, obrigado, Matheus Felipe, e até.